É o Gazeta Entrevista, estamos de volta. Tenho a satisfação de receber aqui no programa hoje o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do PSDB. Porto Velho é a nossa vizinha aqui, capital de Rondônia. Porto Velho é sempre um parâmetro de comparação com Rio Branco, prefeito. Por conta de uma série de fatores, mas o senhor vem ao Acre, está aqui para participar de uma palestra e vem trazendo uma mensagem que é muito necessária nesse momento do Estado. É uma mensagem de ânimo, de fé no futuro e, sobretudo, de que o trabalho, a dedicação, a competência pode vencer barreiras. O senhor participa desse evento promovido pela Federação da Indústria, não é isso? Com essa mensagem para o empresariado local. Como é que foi na sua vida estabelecer essa filosofia? Bom, Rogério, primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui no seu programa e saudar toda a população de Rio Branco e do estado do Acre, que é um estado que eu tenho um carinho muito especial, porque também empreendemos aqui em Rio Branco através da Faculdade Meta. Nós somos um dos fundadores e somos sócios da faculdade, juntamente com outras instituições do Grupo Atenas Educacional, em Rondônia e no Mato Grosso também. Então, assim, com uma certa frequência, nós estamos aqui em Rio Branco. Olha, nós vivemos um momento difícil da história brasileira. Um momento onde está em xeque toda a classe política, basicamente. E a mensagem que vim trazer a Rio Branco, a pedido da Federação das Indústrias, da Associação Comercial, etc., é justamente a questão da participação do empresário na vida política. Sim. Quer dizer, nós empresários, de uma maneira geral, sempre ficamos alheios a isso. E até uma determinada época, até alguns anos atrás, simplesmente contribuíamos para as campanhas eleitorais com recursos das empresas, o que hoje é vedado. Então hoje, basicamente, eu diria que o empresário está alijado do processo eleitoral, a não ser com o próprio voto dele e de sua família. Eu pergunto nesse sentido porque o senhor traz o exemplo de um empresário vencedor, de um servidor público que honrou a sua carreira e que entrou para a política para trazer esse know-how. E quando a gente vê hoje o serviço público tão carente de competência, de mérito, a gente acaba sendo forçado a ir buscar na iniciativa privada esse conhecimento. Agora, quando coloca uma coisa ao lado da outra, aí é que a gente percebe o quão longe elas estão. Eu falo das dificuldades que o setor público tem para absorver essa filosofia. Como é que o senhor vê esse desafio? Isso realmente é a parte mais difícil do processo. Mas isso não deve servir como desestímulo para os demais colegas empresários. Eu tenho dito sempre, Rogério, que nós empresários e os trabalhadores de uma forma geral, nós durante o dia construímos o Brasil e à noite os políticos desmancham. Só que no outro dia, cedinho, nós levantamos da cama e construímos tudo de novo. Então daí essa necessidade. Não existe espaço vago, não existe vácuo em política. Sempre os espaços vão ser ocupados. Então está na hora de nós arregaçarmos as mangas e virmos para a disputa eleitoral, apresentar as nossas propostas. E olha, eu fui o candidato mais votado no segundo turno das eleições no Brasil. 18 capitais, em 18 capitais ocorreram no segundo turno, e das 18 capitais, a maior votação proporcional foi a minha em Porto Velho e também a maior votação da história de Porto Velho, sem nunca ter tido qualquer tipo de participação política, simplesmente falando a verdade e apresentando propostas execuíveis. Vamos tomar como exemplo a Prefeitura de Porto Velho. Quando o senhor assumiu, quis imprimir um ritmo mais forte, mais rápido na gestão e se enfrentou com dificuldades. Como é que foi essa experiência? Eu enfrento dificuldades até hoje, Rogério. A experiência é você acreditar no que está fazendo e ir adiante e fazer. O problema é que o time da iniciativa privada é completamente diferente do serviço público. E pior, nós encontramos uma estrutura sem memória, sem processos e procedimentos estabelecidos. Quer dizer, nós estamos, eu diria que 60% do meu tempo eu gasto consertando o que está errado, tampando os ralos de desperdício e corrupção. E entre os dois, desperdício e corrupção, eu ainda não consegui identificar qual é o que causa mais prejuízo. Que o desperdício, talvez seja o desperdício, por incrível que pareça, que o desperdício ocorre no dia a dia, a todo momento. A corrupção é um processo mais elaborado.
mas combatendo tudo isso. Hoje a Prefeitura de Porto Velho tem uma situação financeira invejável, muito saudável, e o que vai nos possibilitar fazer os investimentos e proporcionar as entregas necessárias para a sociedade. O grande desafio é conseguir administrar para a população e não para os servidores. Parece que a impressão que se tem é que houve uma apropriação do Estado brasileiro como um todo, onde o país inteiro tem que trabalhar e gerar impostos para sustentar o peso da nossa máquina pública, que é insuportável. E para mudar qualquer coisa na gestão pública, precisa de leis, e para aprovar uma lei leva muito tempo, isso nas esferas municipal, estadual, federal. É preciso uma reforma no sistema como um todo? Muita coisa tem que mudar. Nós estamos começando essa mudança lá pela prefeitura. Em dado momento no ano passado, Rogério, quando a prefeitura de Porto Velho negou um alvará para a prefeitura de Porto Velho, aí eu coloquei as mãos na cabeça e disse, meu Deus, coitado do povo. O alvará era para uma sala ao lado do meu gabinete, divisa, parede com parede, por falta de licença ambiental. Eu digo, mas que licença ambiental? Era para instalar a agência de desenvolvimento que nós criamos. Eu trabalhar 4 ou 5 pessoas na sala. Então não tem, mas tem que ter licença ambiental aqui em Porto Velho para isso? Tinha. A partir daí, desoneramos mais de 100 setores da economia da necessidade de licença ambiental para a instalação de uma empresa. Então, um salão de cabeleireiro precisava, um escritório de um advogado, de um contador, absolutamente desarrazoado. E aqui no Acre, agora, o debate se afunila para a eleição e vem naturalmente uma comparação do Acre com Rondônia, de Rio Branco com Porto Velho. Coloca-se Rondônia muito à frente do Acre, isso é público e notório. E como é que o senhor vê essa comparação? Conhecendo o Acre, que o senhor investiu aqui como empresário, conhecendo Rondônia, é possível uma aproximação? É possível que o Acre siga esse caminho de prosperidade? Na verdade, são estados completamente diferentes, embora vizinhos. Quer dizer, o Acre tem uma população tradicional, consolidada já de muito tempo. Rondônia é um estado natural de forasteiros, quer dizer, todos vieram de fora praticamente para Porto Velho. E o momento era diferente, era o momento de produzir. Quer dizer, aqueles colonos que vieram do sul do Brasil, do sudeste, várias regiões do Brasil, eles eram obrigados a produzir, obrigados a desmatar, a benfeitoria era o desmatamento. E eu percebo que o Acre seguiu por um outro caminho, e que funcionou durante um certo tempo, principalmente quando nós tínhamos uma situação fiscal em termos de governo federal, de recursos mais confortável, diferentemente do que acontece hoje. Nós estamos começando a sair de uma crise econômica, a maior da história do Brasil, maior que de 1929, da Grande Depressão. Então talvez seja o momento do Acre, e a participação do empresariado aí é fundamental nisso aí, começar a rediscutir uma nova matriz de desenvolvimento. Em Porto Velho, eu contratei a Fundação da Universidade Federal do Paraná para construir o diagnóstico socioeconômico do município de Porto Velho, para apontar as nossas potencialidades. É um documento muito extenso, muito completo. Enfim, eu acredito que seja por aí. Procurar auxílio técnico de quem tem capacidade realmente, porque não adianta só. Eu sou empresário na área da educação, eu não entendo de indústria, não entendo de extrativismo, não entendo de agroindústria, mas alguém que possa construir isso para que se possa conciliar a preservação do meio ambiente, que é muito forte aqui no Acre, e isso não deixa de ser um ativo importante, mas também tem que ter outras atividades. Então, seja na área de tecnologia, seja na área de turismo, no fortalecimento do turismo, dos serviços, etc. Enfim, eu vejo que aqui no Acre é diferente, muito diferente de Rondônia, principalmente o seguinte: Rio Branco é o principal centro, como Porto Velho também é, mas a atividade econômica não está necessariamente na capital, em Rondônia, está no interior do estado. Está na agricultura familiar, nos nossos pequenos agricultores, nos grandes agricultores, pecuaristas, etc. Eu quero falar da sua vinda para a política, porque o senhor foi eleito numa época em que alguns candidatos com o seu perfil próximo disso também foram eleitos. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, Dória, que é do seu partido. Calil de BH. Pois é. No âmbito internacional, o Donald Trump, nos Estados Unidos, um empresário que se tornou presidente. E aí, quando se vê esse movimento de empresários indo para a política e trazendo todo o conhecimento, há também um movimento de resistência da própria classe política, que começou a taxar
esses indivíduos como os outsiders, né? Que chegam, que caem de paraquedas. Como é que o senhor vê essa hostilidade da parte dos políticos? É uma defesa de território. É uma defesa de território. Então, olha, eu nunca tinha sido candidato a nada. Eu passei 21 anos no Ministério Público. Pedi exoneração no exato dia que completei 21 anos, no dia 14 de agosto de 2013, e fui para dentro da nossa empresa. E permaneci lá, então sem nenhuma militância política, e entrei. Eu comecei com 0% de intenção de voto. Na verdade, a primeira eleição eu perdi em casa, por 3-1, que ninguém queria que eu fosse candidato. Não, a primeira votação foi 3-1. Mas acabou que que eu cheguei em primeiro lugar no segundo turno, e depois ganhei com quase 67% dos votos. Então, enfim, eu diria que a sociedade brasileira está madura. Não é qualquer outsider, eu diria. É um outsider que tem um histórico de vida, que tem um histórico de sucesso de gestão. Quer dizer, então não é simplesmente qualquer empresário, que tenha lá 2 funcionários, com todo respeito aos micro e pequenos empresários do Brasil, não estou tecendo nenhum juízo de valor. Estou dizendo que a população receberá muito bem um empresário que tenha história para contar, que possa apresentar realizações. E eu vou mais além, Rogério. Pesou muito mais na minha eleição o fato da minha atuação empresarial do que os 21 anos de Ministério Público. Sim. Claro, não deixou de ser uma referência de integridade, de probidade, etc. Mas o peso maior foi a questão da gestão e com a proposta claramente neoliberal, proposta do PSDB, de parcerias público-privadas, etc. Mas assim, sem esconder nada, com muita transparência, e era o que a população de Porto Velho naquele momento desejava. E para a gente encerrar, como é que o senhor avalia o cenário nacional em relação às eleições para a presidência da República? Teria algum palpite de perfil de candidato que poderia sair em vantagem? Olha, sem ser nenhum expert em política, mas a ciência política a gente acompanha já há algum tempo. Tradicionalmente o povo brasileiro não vota nem muito à direita e nem muito à esquerda. Isso é fato, ele tende a convergir para o centro. Eu penso que o candidato Bolsonaro esteja no teto, eu não vejo, e realmente ele está estacionado há alguns meses, veio como um furacão, mas o furacão hoje já diminuiu, ele não passa dos 17%, 18%. E eu acredito que os 3 finalistas nessa eleição, isso deva passar pelo próprio Bolsonaro, que eu vejo com uma possibilidade grande dele ir para o segundo turno, mas quem for com ele para o segundo turno, acredito que ganha a eleição. Um player importante daqui do estado do Acre, a ex-senadora Marina Silva, é um nome importante, só que me parece que politicamente ela está um tanto quanto isolada. Eu vejo uma certa dificuldade na candidatura da Marina, nesse sentido, como um expoente da esquerda. E vejo o Ciro como uma esquerda, mas tendendo para o centro, mas o Ciro eu vejo como improvável. Claro, eu vou acabar puxando a brasa para a minha sardinha, que é o Alckmin. Sim. Que é o Alckmin, que é um camarada que governou por 4 mandatos São Paulo. São Paulo é um país. Se São Paulo fosse um país, seria o 3º país da América Latina, perdendo apenas para o próprio Brasil e para o México. Então, experiência para isso ele tem. Agora, vamos aguardar esses desdobramentos desse tsunami político, que é bem-vindo, que está acontecendo no Brasil, com essa operação Lava Jato, etc. Eu não sei até que ponto, e falo isso com muita tranquilidade, não sei até que ponto o PSDB em São Paulo está envolvido em algum problema e até que ponto isso possa causar desestabilização na eventual campanha de Geraldo Alckmin. Em princípio, me parece, inclusive há um mês atrás eu sentei com ele, conversamos durante quase 1 hora sobre essa questão política. Eu vejo que esses outros candidatos não começaram a falar ainda e eu acredito que o jogo ainda não foi jogado, vai ser jogado ainda daqui para frente. Muito bem, conversei aqui com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do PSDB. Obrigado pela vinda, prefeito. Muito obrigado, um grande abraço a todo o estado do Acre e em especial a você, Rogério. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.